O time formado que caiu foi formado por ele, os jogadores que ele quis. O Renato sempre foi bem pago para fazer o que fez. O Renato, é verdade que ele ganhou a Libertadores da Copa do Brasil, ganhou o Mundial pro Grêmio, ele fez chorar. Isso é uma coisa que ninguém tira dele. Mas o Renato é um homem que precisa ser sumamente controlado por dirigentes. Ele é um homem sem freio. Se tu der para ele ainda o que o Romildo, meu amigo, deu, que é carta branca comprar jogadores, é aquele desastre. Nós temos 600 milhões de jogadores razoáveis e compramos 600 milhões de merdas. Inclusive, pagamos 10 milhões pelo Diogo Barbosa, que não é jogador de futebol. Não é jogador. Ah, foi campeão das... Não é jogador de futebol. Uma merda. Mas o Romildo deu carta branca. Deu carta branca. Quem contratou foi ele. E ele foi no programa do Galvão Bueno e disse assim, o Romildo cuidava da burocracia do Grêmio e eu tinha carta branca no futebol. O time formado que caiu foi formado por ele, os jogadores que ele quis. Cara, o ano passado... E ele recusou o argentino que tá no São Paulo agora, o estrangeiro argentino. Verdade. O Caleri para querer o Churin. Ele, na minha frente. O Renato eu não não quero o Caleri, eu quero o Churin. Mas é muito grave, o Caleri perto do Churinho é um absurdo. Ele trocou o Luciano pelo Everton. O Everton, aquele... Sem bolinha. O Everton sem bolinha. Eu conversei Ele com o pediu o Everton diretor do e Grêmio Luciano. na época e perguntei para ele, mas o Churin vai vir pro Grêmio? O Churin é um jogador mediano no Paraguai, que é um futebol que não se nivela com a qualidade do futebol brasileiro, pela quantidade de times, pela quantidade de bons times. O Brasil tem pelo menos 8 ou 10 times que são times muito bons. Só aceita se for o Churin. Bom, não dá para entender. Mas não tinha um dirigente acima dele para dizer, não pode ser o Churin? Tinha um presidente, um diretor de futebol? Sim, mas não ouviste. Eu cuidava do futebol. Se o presidente fez uma delegação, e eu quero dizer o seguinte, eu acho o Romildo, ele foi um grande dirigente, porque eu examino muito mais ele pelas vitórias do que pelo ruim que foi para a segunda divisão. Eu fui com ele para as alegrias e fui com ele para as derrotas. E acho que ele foi um grande dirigente. Mas deste ponto de vista, o Renato precisa ser um homem controlado. Ele para mim, ele não tem capacidade de indicar jogadores. O Luciano foi trocado por quem? É o Everton? O Everton sem bolinha. Ele queria o Everton. Aquele cara teve aqui, que foi do Flamengo, já teve uma jogou nada. Também, não Desastre. Jogou nada. Não jogou nada. E aí o... Então... Não jogou nada. Então agora, quando as viúvas se excitam com o Renato, eu digo para eles, mas vocês esqueceram ano passado? Que em novembro, 3 rodadas do final, nós estávamos com perspectiva de poder cair? Vocês não lembram disso? E assim, te lembra do Ninguém lembra disso. Te lembra do cara que ele trouxe? Caio, não sei o quê, aquele zagueiro. O Rodrigo Caio. Hoje é treinador, bichado, ele veio bichado pra cá. Não, ele aquilo foi hoje mais ele... um absurdo. Eu não estou dizendo que há má fé nisso. Eu só estou dizendo que há escolhas, mas como nós fizemos. Não, ninguém falando má fé. Como é que alguém pôde contratar? E contratamos, como nós fizemos essa trabalho, o Natan Pescador. O Natan Pescador é um jogador absolutamente inútil. Absolutamente inútil. Eu ouvi muito na questão do Renato, deve ter ouvido quem também, que é o seguinte, o Renato faz o que ele faz no Grêmio porque o Renato ocupa espaços deixados pelos dirigentes. Claro. Isso não confere. Ele ocupa a lacuna. Onde ele vê fragilidade, ele vai ocupando, vai colocando os tentáculos, digamos assim, e vai assumindo, né, funções que ele percebe uma certa carência e ele assume. Tanto que a entrevista, quando ele sai do Grêmio no final do ano passado, ele diz, eu duvido alguém fazer 50% do que eu faço no Grêmio. 50%, grave o que eu estou falando para você. Qualquer outro treinador que chega aqui. Se tu der 1,5 milhão por mês para pessoas, ele vai arrumar umas 300 pessoas que fazem 100% mais do que ele fazia. Não sei se farão com sucesso, mas isso é uma autopropaganda que não tem nada a ver. E se ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não pode fazer bem várias coisas ao mesmo tempo, assumindo vários compromissos, não assumindo de treinar. Sim. Porque o Grêmio não apresentou no ano passado, mesmo com o plantel que tinha, um futebol minimamente compatível. Porque o Renato, ele é um, como eu disse, ele não é um mau treinador, ele é um mau treinador, está provando agora no Fluminense. Mas tem que ter os cascudos dele. Agora, tu não espera com o Renato uma integração com base. O Renato é absolutamente avesso a jogadores jovens. Ele vai quando não... Bom, o Arthur não tinha mais jeito, tinha que ser. Mas o JP Galvão tem 26 chances. O Cuiabano tem 3. E é vendido, dado de presente. Quantos? Não tem nenhuma condição. Eu concordo contigo que um treinador, por mais importante que seja, mesmo que seja o Pepe Guardiola, ele não pode mandar no clube, né? Eu acho assim... Porque aí tu tem uma inversão de hierarquia. O grande desafio agora do Grêmio, posso só falar do Grêmio, obviamente, é ordenar as pessoas. Me impressionará o presidente do Grêmio que disser com quem ele vai para a presidência. Porque
Porque tu pode ser um gênio futebolista, saber tudo, escalações, características de jogador. Se tu não tiver contigo gente, não funciona nada. Por exemplo, aí vale para a dupla. A dupla teve no seu cartel o Fábio Baceridia. O Fábio Baceridia é o maior preparador físico da América Latina. Não tem ninguém na Extraordinário. Extraordinário como conhecimento e extraordinário como pessoa. Ele é um sujeito que sereniza um vestiário após uma derrota. Ele é um sujeito espetacular. A dupla demitiu o Fábio Baceridia. O Fábio Baceridia é para ser contratado por 5 anos. Esse aí tu pode fazer um contrato longo com ele, para ele vir com a família para cá, morar numa bela casa, tal, porque ele é um homem que só. Tu tem que ter um executivo de futebol competente, tipo esse que foi que se criou no Grêmio e até teve pelo internacional Rodrigo Caetano. Tipo Rodrigo Caetano, senão não funciona. E o comportamento... E são essas pessoas que vão fazer a grandeza da tua gestão. Claro. Então não adianta tu ir sozinho e tal. Pessoas vão aportar contigo conhecimento para o clube em cada área. Mas uma pergunta, doutor. Tá? Nessa época do Renato, muitos falavam... O que ele tinha pedido? O que ele tinha pedido a palavra... Não, é só uma observação em relação ao comportamento do treinador. Eu acho que o treinador tem que ter um comportamento em relação público, em relação aos seus jogadores, um comportamento assim discreto. Não pode criticar publicamente um jogador sob o seu comando. Mas o Renato não critica. Tem que para ser justo com ele. Eu não estou me referindo ao Renato. Sim, não, estou dizendo assim, para ser justo, porque ele estava em comendo agora. Sabe que eu estou me lembrando do Abel Braga. O Abel era o seguinte, quando queria conversar com o jogador, passou o que nós chamamos na fronteira de carraspana no jogador, chamava o jogador, conversava com o jogador, dizia o que precisava dizer, e ficava tudo bem, ficava só entre eles ali, sabe? O que eles haviam conversado não transpunha Mas isso é o mínimo que se pode fazer. É o mínimo. Agora, o comportamento... Você está falando do Renato pelo seguinte, como é o comportamento do Renato no Flamengo, no Fluminense? Não é o mesmo do Grêmio. Ele não dá 1 hora de entrevista para falar sobre um goleiro que está saindo do Grêmio, foi o caso daquele... Adriel. 1 hora dando entrevista, falar do goleiro, que nem titular era. Que isso? Perdemos o senso de direção. E por derradeiro, só para dizer... A dupla o Grêmio teve chance de contratar depois e passou pelo Internacional o melhor goleiro do Brasil. Está no Botafogo. Agora me lembrei... Não é do Brasil. Não há nenhum goleiro que tenha o nível do John. Para mim, ele é um goleiro fora da curva. O Grêmio teve a possibilidade de contratar? Foi ofertado. Renato não quis? Não, aí eu já não estava mais nessa época. Mas ele foi ofertado porque ele saiu do Internacional, acho que ele foi para a Europa, Portugal. Isso. Lugar, acho que foi para a Espanha. Ele é um goleiro fora dele. Ele só saiu do Inter porque o Inter contratou o Rocher, né? O Rocher. Desculpa, o Rocher é do meu time. Já tinha Uruguai, contratado. Nacional. E ele é um bom goleiro. Ele não, de forma alguma, o Rocher é comprometedor. Mas ele não é o Will. John é melhor. Não, é o Tu vê só, eles foram obrigados ali. Para mim, então não ia poder ficar no banco. Em meu juízo. Não, tá certinho. Agora me lembrei de uma cena engraçada do Sala de Redação. O Rui Cazostro, meu amigo Rui Cazostro, ele entendia que um assunto estava superado e que nós precisávamos trocar de assunto e avançar. E ele dizia assim, vamos avançar. Aí eu olhei para ele assim, eu não quero avançar. Só para incomodar o professor. Isso é um pecado teu. Só para incomodar o professor. Só para dar uma cutucada no professor, né? Professor.